Fala galera, seja bem-vindo aqui ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos estudando aí o PowerPoint na versão 365 e agora chegou o momento da gente conhecer a guia Transições. Vamos lá? Acompanha comigo aí na tela. É isso aí, guia Transições. Ué, professor, tá escrito reorganizando slides. Calma, é porque eu quero mostrar o frufru. Olha lá o frufru que acontece quando eu mudo de um slide para o outro. Isso que você acabou de ver trata-se de uma transição. Essa transição é esse frufru, esse efeito que acontece quando a gente muda de um slide para o outro e faz total, vamos dizer assim, chamariz, né? Então, quer dizer, chama uma atenção tremenda. Olha, vamos fazer de novo? Olha lá que legal. Show de bola, é ou não é, gente? Então, ó, quando eu mudo de um slide para o outro, esse efeito, né, essa transição aí, ela pode ser colocada de várias maneiras. E é isso que a gente vai explorar agora. Então vamos lá. Para o slide, acompanhe comigo aqui quais são os itens que nós temos em relação ao grupo transição para este slide, que fica ali na guia transições. Bom, na guia transições, galera, como o próprio nome já diz, ele vai trazer efeitos que acontecem quando a gente muda de um slide para o outro. Esses efeitos, por sua vez, eles podem ser acrescentados sempre que a gente desejar, através do que? Da escolha do efeito, e esse efeito será aplicado ao slide atual. Mas aí a gente tem a opção, claro, de se você quiser recorrer a ele para todos os slides, basta clicar aqui em aplicar a todos. É importante conhecer os nomes das transições, professor. Então, como são muitos, né? É praticamente impossível você decorar todos, mas eu vou apresentar alguns que têm uma influência maior e uma recorrência maior em prova. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação para você ver. E aí a gente vai comentar quais são as transições que você deve sim, no caso, saber. Então, tá aí, ó. Estamos em transição de slides, que é o que muda de um slide para o outro. Vou ampliar para você conhecer. Então, olha só. Tipos de transições que aparecem. Revelar. Deixa eu trazer mais para cá. Aí, abrir todos. Muito bem. Esses daqui de baixo de frufru, que são empolgantes, esquece. Esses daqui dificilmente caem em prova, né? Aí você vai ver, vou mostrar alguns aqui que são bem interessantes. Agora, empurrão, esse daqui, revelar, empurrão, até o transformar, até o transformar é um elemento que pode, ali no caso, ser cobrado em prova, que são os itens mais comuns, né? Os que chamam de sutil, tá? Então, também é fácil você observar que quando você tem aqui uma transição, essa transição ela vai trazer o ícone nesse estado, certo? Por que eu estou falando isso? Porque já já a gente vai falar de animações. E algumas animações podem trazer o mesmo nome que a transição. O que difere é o ícone. Então, por isso que ícone é tão importante nas provas de informática. Agora, deixa eu apresentar para vocês os elementos que nós temos em transições. Veja que legal. Mostrei para vocês aqui que nós temos alguns elementos de transição que são até interessantes, ó, como esse aqui de fratura, tá vendo? Compressão, desgarrar, que esse aqui é, no caso, só a ondulaçãozinha de mudança de página. Tem o avião, tá vendo? O origami, né? Tudo frufru. E aí, claro, cada um tem a sua opção de efeito de voar para a esquerda, né? Então, quer dizer, é bem legal em relação à colocação de algo que você queira que chame a atenção durante a apresentação de slides. Mas aí tá. Escolhi o formato de transição que eu quero aplicar a todos. Aí você clica aqui em aplicar a todos. Mas esse aplicar a todos, ele não se refere apenas ao efeito que você escolheu,
mas a toda a configuração que está aqui na guia Transições. Por exemplo, padrão de avanço dos slides está aqui ao clicar com o mouse. Então, o camarada ele tem que clicar com o mouse para poder mudar de um slide para o outro. Agora, se você quiser, você pode programar para que a apresentação ocorra de maneira automática. Você vem aqui e atribui quantos segundos que o slide tem que ficar exibido. Então, se você colocar aqui, ó, 2 segundos, aplicar a todos, pronto, né? Então, onde tem transição, ele vai trazer, etc. E aí o slide vai ficar sendo exibido por 2 segundos. Vamos ver como é que funciona? Vou aplicar. Deixa eu sair do modo do apresentador. Aí, olha lá. Deixa eu só começar de novo. Pronto. Então, você viu que teve ali o efeitozinho. Né? Aqui, ó. Ele vai reproduzir o vídeo, né? Tem que reproduzir o vídeo. Aí mudou, tá vendo? 2 segundos. O vídeo ele tem mais de 2 segundos. 2 segundos, mudou. 2 segundos, mudou. 2 segundos, mudou. 2 segundos, mudou. 2 segundos. Não vai ser 2 segundos porque ele tem que reproduzir o vídeo inteiro. Mas aí a gente não vai esperar, a gente já viu como é que funciona. Maravilha, turma. Então, voltando para cá, nós vimos então os elementos de transição. Agora nós vamos conhecer um outro elemento que é extremamente importante. Trata-se de quem? De animações. Bora lá. Vamos conhecer as animações, gente. Vem comigo. Animações. Podemos animar a nossa apresentação sempre que a gente desejar. Para isso, basta clicar ali na guia Animações. Então, se eu vou inserir uma animação, eu vou em Animações e não em Inserir. Lá dentro de Animações, nós temos 4 tipos de animações que eu quero que você anote agora no seu caderno. Quais são? Animação de entrada, animação de ênfase, animação de saída e caminhos de animação. Certo? Então, esses são os 4 tipos que nós podemos trabalhar aí no PowerPoint. Tá bom? Então, quando você trabalhar com esses elementos, você já vai saber que uma animação de entrada é aquela que vai surgir. Né? Então, entrada vai aparecer. ênfase. Trata-se de um objeto que, se tiver com esse efeito de ênfase, ele não vai aparecer, ele já está lá. Então, ele tem que fazer alguma coisa que te chame a atenção. E o que seria te chamar a atenção? Trocar de cor, girar, aumentar o tamanho, diminuir o tamanho. Então, são essas as características que a gente tem em relação a uma animação de ênfase. Saída, efeito de saída é desaparecer, sair, sumir. Então, é isso que a gente tem em efeito de saída. E caminho de animação é o que o próprio nome já diz. Caminho ou trajetória de animação, tanto faz. É o caminho que vai percorrer aquele objeto, né, durante a animação. Vamos ver isso na prática, ver como funciona? Então, olha só. No PowerPoint, que você já está vendo aqui, nós vamos pegar uma parte para a gente poder animar. Então, vamos pegar aqui e vamos animar esses caras aqui. Ó. A gente tem bastante elemento aqui para animar. O que eu vou fazer? Vou tirar esse design, colocar branco, né, para pôr para todo mundo, certo? Então, a gente tem bastante coisa para animar aqui. Vamos animar o logo aqui, né? Vai aparecer o triângulo, o retângulo e o círculo. Então, para isso eu vou em animações, vou adicionar uma animação de entrada, triângulo vai surgir, esse camarada aqui ele vai aparecer, cadê? Aqui, e esse camarada aqui ele também vai surgir, mas ele vai surgir assim, certo? Muito bem. E aí aqui em animações eu vou exibir o painel de animação, que é esse painelzinho aqui que a gente tem aqui do lado. Beleza. Muito bem, vou colocar na forma de apresentação e você vai ver, certo?
Muito bem. Na forma de apresentação que eu quero que você veja, tem que ser assim, ó, sem o modo do apresentador. Então, ó, como é que funciona? Funciona assim. Quando eu clico uma vez, vai aparecer o triângulo. Quando eu clico de novo, vai aparecer o retângulo. E quando eu clico de novo, aparece o círculo. Só que eu tenho que clicar, né? E aí eu fico clicando. E isso é chato. E aí você está vendo aqui que a numeração indica que nós temos três animações e essas três animações elas vão acontecer através de cliques do mouse, conforme você está enxergando aqui no painel de animação. Veja aqui o ícone que traz o mouse. Porém, olha aqui na parte de cima. Você está vendo que está escrito ao clicar? O que eu vou fazer? Vou fazer com que o retângulo apareça junto com o triângulo. Então, você muda aqui a ação de ao clicar para com o anterior. Automaticamente, o retângulo 4, que é o nome do item, ele não vai ter mais ícone. E ele vai ficar incorporado ao item 1. E a elipse vai virar 2. Olha lá. Tá vendo só? E aí vamos ver como que ficou isso aqui, lá no próprio PowerPoint. Ó. Se eu colocar aqui na apresentação, olha lá o que acontece, vai aparecer ali o efeito de transição, né, que a gente escolheu. Clico uma vez, ó, as duas coisas aconteceram. E aí clico de novo, surge a bolinha lá para fechar o nosso logo. Se eu voltar para cá, olha lá o que acontece. Eu vou tirar agora a opção da elipse e escolher aqui a opção após o anterior. O que é após o anterior? Olha o ícone ali, ó, traz um reloginho. Após o anterior, significa que ele vai esperar essas animações acontecerem para aí sim ele aparecer. E aqui dá para perceber que na linha do tempo ele está exatamente acontecendo depois que essas duas terminaram, né? E aqui embaixo você consegue ver pela linha do tempo qual a duração que a gente tem em cada uma das animações. E isso é fundamental para as provas de concurso. Então veja aqui, ó, que automaticamente quando você tem 1, a pergunta é bem fácil. Quantos cliques eu preciso dar para exibir aqui o círculo, que é o último item? Eu vou dar o quê? Um clique só. Por quê? Porque os três vão acontecer com aquele clique. Vamos ver? Olha lá, vou diminuir. E aí eu vou colocar para você aqui o seguinte. Opa! Pronto. Você está vendo? Clica uma vez. Aparece quem? Todo mundo junto. Você viu só? Aparece o triângulo, aparece o retângulo e depois o círculo vem andando para poder exibir. Então, o que que a gente precisa saber em relação à forma de apresentação de slides aqui, né? Em relação à animação. Tipos de animação que nós temos? 4. Animação de entrada, de ênfase, de saída e trajetória de animação. Temos aqui, no caso, opções de animação. Coloquei todas as opções aqui voltadas para a animação de entrada, só para você entender a história do clique e a história de esperar a animação e a animação que inicia junto. São 3 tipos: clicar com o mouse, junto com o anterior e após o anterior. São essas 3 opções. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui tudo num objeto só. Formato da imagem, aí a gente vem aqui em agrupar. Pronto, é uma coisa só. E aí eu vou adicionar animações para você conhecer. Você já conheceu as animações de entrada, agora vamos conhecer de ênfase. A animação de ênfase. O que eu posso fazer aqui com esse objeto? Eu vou fazer o seguinte, ó, uma rotação. Tá vendo só? Quando eu coloco aqui em forma de apresentação, o objeto já está lá, não vai aparecer. Mas quando eu clico, ele chama a minha atenção, ó, ele gira, tá? Então, isso é uma animação de ênfase. Agora, tem outra animação, vamos ver? Tem a animação de saída. A animação de saída, eu vou fazer ele aqui, no caso, clicar e sumir. Você viu só? Então, na hora que eu coloco aqui na forma de
apresentação, clico e ele vai quicar e sumir, certo? Então, isso é animação de saída. E agora vamos conhecer as trajetórias. Trajetória de animação. Quando eu escolho aqui uma trajetória, automaticamente o objeto ele vai seguir aquela trajetória. Olha só. E aí tem as opções. Não quero que seja para baixo, quero que seja para cima. E aí tem mais, hein? Posso escolher ali para a esquerda, para a direita, né? Eu posso editar os pontos, ou eu posso escolher a trajetória que nós temos aqui, que é a trajetória personalizada. Entendeu? Ele vai percorrer o caminho que eu quiser. Olha lá. Viu só? Beleza? Então, esses são os 4 tipos de efeitos que a gente tem em relação às animações, né? Então, são 4 tipos de animações. Temos as opções ali de iniciar a animação ao clicar, animação junto com o anterior e após o anterior, e os ícones correspondentes a cada um deles. É de fundamental importância saber disso. Agora, nomes que a gente tem de animações. Olha lá. Falei para vocês do revelar, lembra disso? Nós temos aqui, ó, deixa eu mostrar, mais opções de entrada, que aí você consegue ver aqui que nós temos o apagar, o aparecer, dissolver, relance. Deixa eu ver se eles removeram o revelar. Né, mas eu acho que não. Como isso aqui ele é constante, né, com mudança constante, ele pode trazer ali para a gente algumas mudanças. É, realmente retiraram o revelar. Que bom. Se você tiver a versão anterior, pode constatar lá que tem o revelar aqui dentro de animação de entrada. De saída. Mais opções de saída. Recortes, zoom alongado, é isso aí. O professor precisa decorar tudo isso? Não, sem chance. Não existe a menor possibilidade de você tentar decorar isso. Mas saber os 4 tipos de animação, isso é fundamental. Entrada, ênfase, saída, caminhos ou trajetórias de animação. Certo? Beleza. Então, vou voltar aqui para os nossos slides e vamos dar prosseguimento aqui ao que pode ser cobrado na sua prova. Coloquei aqui o seguinte para você. Falei para vocês já dessa forma que a gente tem aqui presente em relação às animações, né? Quando a gente coloca lá uma animação, o número vai aparecer e o ícone que corresponde ali à ação que vai ser adotada, que é com o clique do mouse. Mostrei para vocês também que existe a possibilidade de você escolher lá em cima, né, após o anterior, ao clicar e com o anterior. E aí o ícone correspondente a cada um deles, isso que é de fundamental importância, apareceu o mouse, clicar. Apareceu ali nada junto com o anterior e apareceu o reloginho após o anterior. Como cair em prova? A gente vai ver aqui, ó. Os efeitos de animação do PowerPoint 365 podem ser classificados de acordo com os efeitos que produzem em 4 tipos. Os efeitos de ênfase são aqueles que fazem, por exemplo, um objeto A. Aparecer gradualmente, surgir no slide de uma borda e saltar para a exibição. B. Separar-se do slide, desaparecer da exibição ou espiralar para fora do slide. C. Diminuir ou aumentar o tamanho, alterar a cor ou girar. D. Ser movimentado para cima e para baixo, para a esquerda ou para a direita, ou em um padrão circular. E E. Animar a maneira de como o slide é passado para o slide seguinte. Então vamos lá, vamos nomear cada uma dessas situações. Primeiro, a alternativa A diz aparecer, então é de entrada. Então nem precisa continuar, então aqui é de entrada. E ele quer saber de ênfase. Tá vendo? Então A já é. Separar-se do slide, desaparecer, saída.
Diminuir ou aumentar de tamanho, alterar a cor ou girar. Aí sim é de ênfase. D. Ser movimentado para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, ou em um padrão circular. Aqui é o que? Caminhos de animação ou de trajetória de animação. E o último, animar a maneira de como um slide é passado para o outro. Passado para o slide seguinte é transição, tá? Então não é nenhum tipo de animação. Então, portanto, a alternativa correta que a gente tem aí trata-se da alternativa C. Vamos ver um outro exemplo de questão que envolve isso, que a gente já aprendeu? Observe o painel de animação a seguir, extraído do PowerPoint 365 em sua configuração padrão. O slide em edição contém apenas uma forma, o retângulo 3. Beleza. Assinale a alternativa que contém a duração da animação em segundos aplicada ao retângulo 3 no segundo clique, após o usuário iniciar o modo de apresentação de slides. Como que eu sei qual é o segundo clique? Fácil. Olha aqui o mouse, segundo clique é esse. Ele quer saber quanto tempo dura isso aqui, ó. Só você trazer para cá, ó. Tá torto o meu, mas ó, se não fosse torto, aí, por fim eu consegui. Ó, se não fosse torto, vamos ver se eu consigo fazer sem ficar torto. Uh, quase isso. De 2 a 4 vai dar quantos segundos? 2. Acabou. É só isso que a gente tem nessa questão. Beleza, turma? Tá vendo só como transições e animações são elementos que aparecem em prova, mas não são difíceis, são elementos que você precisa conhecer, lógico. Mas a partir do momento que você já pegou a manha, já viu ali quais são os possíveis caminhos que a organizadora pode cobrar, aí fica fácil de você acertar. Beleza, turma? Então vou parar por aqui. Forte abraço para você e até a próxima. Valeu!